Gênesis 22. Gente, eu estou vendo com o telefone aqui, mas não estou olhando em WhatsApp não, tá? Porque é a outra Bíblia que está aberta aqui e o negócio... que eu, na verdade, eu não gosto. Vocês sabem que sempre você me veio com a Bíblia aqui. Vocês acreditam que pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, eu esqueci a minha Bíblia em casa, eu tirei para ler. E na hora de sair correndo hoje, eu botei tudo na mochila, a Bíblia ficou para trás. Aí, nessas horas, a tecnologia dá uma ajudada na gente, né? Mas eu prefiro o papel, querido, não adianta. Né? Então, estou abrindo uns outros textos aqui que eu queria ler. Mas... vamos lá. Gênesis 22, do 1 ao 14, vai dizer: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Isso aqui eu acho sensacional, a atitude de Abraão, como que Abraão fala, sendo que havia um pedido, havia como se fosse uma sentença de morte, um decreto de morte, havia uma solicitação, um pedido de Deus para que ele entregasse o seu filho, mas a fé de Abraão era tanta que ele declara, ele já mostra aqui nesse texto, na resposta dele, na instrução que ele dá para os servos: fiquem aqui, porque depois de subirmos, desceremos. Ele não disse descerei. O que seria lógico ele dizer? Porque ele já sabia o que Deus tinha pedido dele. Deus pediu Isaque. Então, se ele ia subir com Isaque, qual era a lógica? Descer sozinho. Mas ele disse: fiquem aqui, que depois de subirmos e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Sabe o que é você levar nas suas mãos o objeto que vai ser usado na sua morte? O fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Eu acho que foi uma das caminhadas piores da vida de Abraão, porque um filme passava na mente dele, desde o dia da promessa, até o dia da gravidez, até o dia do nascimento de Isaque. De repente ele subindo aquela montanha, subindo Moriá e pensando: meu Deus, puxa vida, como eu esperei por ter esse filho, como eu esperei para ter um herdeiro, como eu esperei para chegar, para viver esse momento, essa alegria de ser pai, e de repente eu estou subindo aqui nessa incerteza, nessa insegurança, mas eu vou obedecer. E ele sobe a Deus, ele vai obedecendo ao Senhor, e ele, por sua vez, aí diz que ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, né, Isaque? Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio. Eu imagino que a caminhada era aquele, sabe, o silêncio mortal, o silêncio mais ensurdecedor, que é o silêncio da alma. É o silêncio de uma alma aflita, que na verdade a alma está gritando, mas você não consegue emitir uma palavra sequer. E os dois subiam juntos, e Isaque quebrou o silêncio e disse a seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: olha só, tem aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o dedicou no altar em cima da lenha. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme ao Senhor, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que história linda, ao mesmo tempo intrigante. E a vida
A vida de sacrifícios é o meio, ou melhor, o único meio pelo qual se amadurece a vida da fé. Eu não tenho como ter uma fé madura se eu não passar por provas. Eu não tenho como amadurecer a minha fé só ouvindo o testemunho dos outros. A minha fé vai ganhar integridade ou amadurecimento a partir do momento que eu exercitar a minha fé. A partir do momento que eu estiver vivendo certas experiências e certas provas, para que eu possa ter autoridade, para que eu possa ter sinceridade naquilo que eu falo. Então, não é a prova do outro que vai fortalecer a minha fé. Ela pode me inspirar, mas o que vai fortalecer a minha fé é quando eu começar a viver dessa fé, a colocar essa fé para funcionar. É assim que a fé amadurece. É assim que a fé que Cristo quer que você tenha, uma fé que encara o risco, não uma fé só de ouvir testemunho, não uma fé para receber milagre, mas uma fé para viver o sobrenatural e ser o próprio milagre. Amém? Porque é bom a gente contar testemunho, é bom, mas quantos querem ser o testemunho? Abraão não se tornou o pai da fé porque ele foi no seminário a respeito de fé. Abraão não se tornou o pai da fé porque ele foi numa conferência e ele aprendeu os 7 princípios da fé. Abraão não aprendeu porque alguém sentou e lhe explicou que é assim, assim, assado. Abraão aprendeu vivendo. Abraão aprendeu estando no meio da situação. Abraão aprendeu dependendo. Abraão aprendeu quando ele obedeceu. Abraão aprendeu quando ele decidiu romper com tudo e obedecer a um chamado com 75 anos de idade, depois de uma vida confortável, e de repente ele ouve um chamado: sai da tua terra. Então, Abraão aprendeu. Praticando. Não foi de alguém que ensinou para ele. E ele se empenhou em toda uma vida, essa viagem, que a vida da fé, a vida na fé e a vida da fé é uma viagem, é uma estrada que envolve riscos, envolve desafios, envolve medos, envolve insegurança, e toda fé, ela precisa ser provada. Diga comigo, toda fé. Diga, toda fé precisa ser provada. Toda fé precisa ser provada. O problema é que algumas pessoas desenvolvem um conceito de fé em que Deus se compromete a nos dar tudo o que queremos, sempre que pedimos. Esse não é o conceito de fé que Deus quer. Essa fé significa uma fé consumidora, uma fé de mercadorias, uma fé dos serviços evangélicos. Deus não quer que você tenha uma fé profissional. Amém? Deus quer que você tenha uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé que não recue no dia mal, uma fé que não recue diante das dificuldades, das provas e das surpresas que a vida traz para você. Então, algumas pessoas acham que a fé, ela é um alvará que nos permite administrar as provas que Deus vai nos dar. Não é essa fé que eu estou falando. Estou falando para você da fé que encara o dia mal, a fé que encara quando a notícia não chega como você esperava, a fé que encara quando o desemprego vem, a fé que vem que você tem que colocar em atividade quando um filho está passando por dificuldade. É dessa fé que eu estou falando. A fé, oh meu Deus, que te sustenta no dia mal e que faz você permanecer firme. É dessa fé que eu estou falando. Não é a fé somente para você ter a prosperidade, para receber um milagre ou um casamento que você quer. É uma fé para mudar uma vida, é uma fé para construir uma história, é uma fé para nascer um ministério que nasce através da prova. É dessa fé, sabe? A fé não é um caminho para Deus segundo as nossas estipulações, mas é o caminho de Deus a nós segundo o que Ele determina. Eu não posso dizer para Deus o como tem que ser. Eu tenho que aprender a dizer: eis-me aqui. As coisas não estão invertidas. Deus não é meu servo e eu sou o Senhor. Deus vai lá, faz isso, cura, abre, pega, toca, quebra, arrebenta. Agora me dá, faz, sobe, desce. Tem gente que trata Deus como servo. Não vamos inverter as coisas, não.
Será que é Deus quem nos serve ou é nós que servimos a Deus? Sabe, o caminho da fé não serve às nossas fantasias, nem às nossas ilusões ou às nossas ambições. A fé não é caminho para Deus, para Deus fazer a coisa que eu quero da minha maneira, do meu jeito. Não, a fé funciona para que eu viva a vontade de Deus e para que eu permaneça firme debaixo desse propósito e daquilo que Ele me chamou, que Ele confiou a mim para fazer. Agora, a fé de Abraão não foi uma fé perfeita. A fé de Abraão também vacilou. A fé de Abraão vacilou lá em Gênesis capítulo 12, quando ele mente sobre Sara. 2 vezes ele mentiu sobre Sara, ser sua irmã, porque ele teve medo. A fé dele não passou no teste lá no Egito. A fé dele não passou no teste com Agar, quando ele aceitou a proposta de Sara para se deitar com a concubina. E assim, colocando em dúvida o que Deus tinha falado, ele aceitou a ajudinha que Sara queria dar. Sabe aquele ajudinha que a gente quer dar para Deus? A gente quer ser Deus. O ser humano não gosta de brincar de ser Deus. Ele quer fazer as coisas. Ele sabe que tem uma promessa, mas como as coisas não acontecem, então ele começa a querer ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus precisa da sua obediência. Você pode falar para a pessoa do seu lado assim? Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua obediência. Obediência. Deus não precisa dos seus artifícios, Deus não precisa dos seus atalhos, Deus não precisa da sua mentira. Não queira acobertar Deus. Não acoberte Deus. Queria dar um jeitinho para Deus ficar bem na fita. Não, Deus não precisa disso. Apenas obedeça e continue crendo. Obedeça e continue fazendo. Oh meu Deus, enquanto espera, serve. Enquanto espera, seja útil. Enquanto espera, glorifica. Enquanto espera, ajude o próximo. Enquanto espera, porque a qualquer momento, de repente, Deus age. Não fica sentado esperando, porque quem senta e quem espera sentado, ele espera resmungando. Experimenta esperar servindo. Daqui a pouco você vai ver que as prioridades mudam na sua vida. Daqui a pouco você vai ver, eu estou tão envolvido que o próximo, o outro é mais importante do que eu. O que eu posso fazer por outro é o mais importante do que eu mesmo. Uau, como eu estava cego. Quando você começa a servir a alguém, servir a algo maior, servir por algo maior, você entende que o que você fazia questão para você era tão mesquinho, que você pode até falar: Senhor, pensando bem, estou tão bem hoje, porque você descobre o que é o servir por algo maior, que é quando você serve alguém. Abraão, enquanto diz a palavra lá em Romanos capítulo 4, que enquanto ele esperava dando glória a Deus. Abraão esperava fazendo alguma coisa. Abraão não ficava esperando, sentado. Ele passava por lugares, ele erguia altar. Ele fazia, sabe, enquanto você espera, faça alguma coisa, mas não desiste de crer. Hoje eu estou nesse negócio de cutucar outro. Cutuca o outro e fala assim: não desista agora, continue crendo. Porque tem gente que você tem que pegar um desfibrilador do céu e dar um choque nela e dizer: reage. Acho que não funcionou muito. Reage. Já viu quando alguém toma aquele choque? Tem gente que está precisando de um tranco, cara. Eu lembro que, quando eu tinha uma Fiat 147, que às vezes, né, a bichinha para pegar tinha que ter uma ajuda de uns abençoados para pegar no tranco, né? Empurra para pegar no tranco, reage. E quando não tinha ninguém para empurrar, botar na ladeirinha, pé para fora, dar uma empurradinha assim, fechar a porta, segunda e vamos embora. Pegava, depois que pegava era ficar, ó. Sabe a manha, sabe o macete do freio e acelerador? Apertou, tem que ter essa manha. Eu ouvi esses dias da pessoa: eu não sei dirigir carro de marcha, que vergonha. Eu vou trazer meu Fusca um dia aqui na igreja, deixar aqui na porta, para fazer um curso em quem não sabe dirigir carro de marcha.
Você dirigia carro até sem marcha, né, Emerson? A gente dirigir carro sem embreagem, tinha que aprender a passar marcha no tempo. Pelo barulho do motor. Ainda bem que era música, sabia o tom. Ô, gente, pelo amor de Deus. Quem me viu passar na prova, não deixa quieto. Deixa eu falar uma coisa. Fé que não passou por prova não se qualificou como fé. Fé que não passou por prova não se qualificou como fé. Cada sacrifício que Abraão fazia, ele deixava um pouco dele naquele altar. Cada sacrifício que você faz, cada situação em que você é exposto, você precisa deixar um pouco de você. Sabe, um pouco de mim tem que ficar naquele altar. Um pouco de você tem que ficar nesse altar hoje. Sabe por quê? Você tem que ir morrendo a cada dia. Você tem que ir diminuindo a cada dia, para que ele cresça, para que ele vá aparecendo na tua vida. Então, Abraão fazia isso. Em cada altar que ele passava, ele ia deixando um pouco dele. E a partir disso, sabe, ele ia se tornando mais íntimo de Deus. Mais íntimo de Deus. Mais íntimo do coração de Deus. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Você não pode desenvolver uma fé sem passar por Moriá. A gente quer o Carmelo. A gente quer o Carmelo, onde a gente enfrenta, onde a vitória é pública, aonde dá popularidade, aonde todo mundo. Mas olha, Deus está te chamando, ei, começa pelo Moriá, porque só chega no Carmelo quem começa pelo Moriá, quem tem história. Então, querido, está disposto a sacrificar? Está disposto a subir um monte, levando o que você tem de mais precioso? Sabe, quando Abraão deixou Ur, ele abandonou o seu passado. Sabe, ele decidiu sair, ele saiu de Ur e não voltou mais. Mas agora Deus chega e fala para ele assim: Abraão, você me dá o seu futuro também? A gente até abandona o passado, porque a gente entende que tem algo melhor para a gente na frente. Agora, e quando Deus chega e fala assim: me dá também o seu futuro? Quem era o futuro dele? Isaac. Você está disposto a entregar o teu futuro para ele? Ou você está fazendo planos para o seu futuro onde Deus não está incluso? Tem gente fazendo planos, pedindo para Deus um futuro onde Deus não tem lugar no futuro dele, onde Deus não tem importância. Você agradece porque Deus te livrou lá no passado, Deus te trouxe até aqui, mas você está fazendo um monte de planos onde Deus não tem espaço. Na verdade, o que Deus estava querendo tratar em Abraão era o coração dele. Eu quero saber se você ainda continua sendo o mesmo Abraão que me amava. Você continua sendo o mesmo Abraão diante de Isaac? Ou quando Isaac chegou, mudou sua mente? Quando o emprego chegou, mudou sua mente? Quando o casamento chegou, mudou sua mente? Quando o carro chegou, mudou sua mente? Quando a fama chegou, mudou sua mente? Quando a grana chegou, mudou sua mente? Sabe? Promessas que se cumpriram na sua vida, que te fez se afastar de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que depois que Isaac nasceu, Abraão ergueu menos altares e começou a dar mais festas. A Bíblia não é clara nisso. Isso é quando são linhas de pensamento e de estudos teológicos que alguns imaginam isso, começaram a estudar mais a fundo e vendo que Abraão começou a ficar, era tão grato a Deus. Lógico, a promessa nos alegra, o milagre nos alegra, a cura nos alegra, o casamento nos alegra, o emprego nos alegra. Isso não é errado, mas a questão é, onde é que está Deus? Será que o mesmo relacionamento que eu tinha antes da promessa, eu tenho hoje? Querido, se Ele cumpriu na minha vida, é aí que eu tinha que ser mais intenso com Ele. Mas acontece o contrário. A gente ora, chora, jejua quando está na prova. Depois que recebe, aí os encontrinhos sociais são mais importantes. A posição social é mais importante. As reuniões fúteis são mais importantes, onde cada um quer mostrar quem tem mais poder do ter. Você não é o que você tem, você não é a bolsa que você carrega, você não é o carro que você dirige.
olha para você com o símbolo do BMW na sua frente. Deus não olha para você com uma logo. Deus não olha. Não é disso que a questão é o seu coração. Então Deus está falando: você quer me dar o teu futuro? Você já me entregou seu passado quando você aceitou. Agora, misericórdia. No caminho da fé Deus mandará provas. Sabe? Agora, o que parece um absurdo para nós, para Abraão que já era um veterano na fé, não. Ele obedece a Deus. E a grande chave está nisso aqui, na obediência a Deus. Ele entendeu que Deus ainda assim tinha primazia na sua vida. Era o primeiro, era o que mais importava. Ele obedece a Deus. E você precisa entender uma coisa, que no caminho da fé Deus mandará provas, mas Deus não mandará tentação. Você precisa distinguir prova de tentação. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Tem gente que acha que prova e tentação é a mesma coisa. E não. As tentações, elas vêm dos nossos desejos, dos desejos dentro de nós, enquanto as provas vêm do Senhor, e Ele tem um propósito específico para cumprir na nossa vida. A tentação vem para te envergonhar, a prova vem para te edificar. A tentação vem para tirar o que há de pior em você, para que você possa passar vergonha, para que você possa ser motivo de escárnio, mas a prova vem para te moldar, lapidar, purificar, colocar na forma de Deus. Para isso vem a prova. E a Bíblia fala: não diga que por Deus está sendo tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Todo mundo aqui nessa sala é tentado. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas em tudo não pecou. Ele resistiu. Então, as tentações podem ser parecidas, mas as provas são feitas sob medida. As provas são feitas para o indivíduo. A sua prova é uma, a prova do Vitor é outra, a prova do André é uma, a prova da Grazi é uma, a prova do meu irmão aqui é uma, a minha prova é uma, a sua prova, Paulo, é sob medida. Deus conhece a nossa estrutura, então as provas são individuais. As tentações podem se parecer. Muitas pessoas podem ter tentação na área do sexo, na área do dinheiro, na área da fama, na área de um monte de coisa, mas a prova não. A prova ela vem na medida certa. Meu Deus, eu preciso correr, gente. Eu estou na introdução. Sério, eu já vou aqui para o final. Você precisa entender, eu já vou indo para o final já. No caminho da fé você precisa se concentrar nas promessas e não nas explicações. Para de ficar pedindo explicação. Se concentre nas promessas e não na explicação. Nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Eu vou repetir isso aqui. A nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Não peça explicações, apenas obedeça. 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 Abraão apegou-se à sua fé e ele sabia que Deus não entrava em contradição. Pastor Danilo, abre aí Hebreus 11:7. Alguém abre para mim Hebreus 11:7. Quem acha primeiro aí? Hebreus 11:7. Quem achar primeiro aí? Foi a moda antiga, pode ficar em pé e ler. Lembra disso? Desembainha a espada, 1, 2, 3. Hebreus 11:7. Não é dessa época. Misericórdia. Gente, Hebreus. Fazer um concurso disso. Hebreus. Pela fé, vai. Pela fé, Abraão, quando. Vai. Pela fé, Noé, quando avisado
A respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É 11:7? Então acho que a parte que fala é o 8, então. Vai ler o 8. Tá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Continua? Continua. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Tem a parte que fala de que ele creu na ressurreição. Eu acho que eu anotei errado aqui. Escuta, minha Bíblia é toda marcada. É em Hebreus 11 mesmo. Se alguém... Vê aí, Danilo. A minha Bíblia... Oi? É 13, achou? 17? 17. Sabia que tinha 7 no meio, gente. Eu botei só o 7. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta de dentre os mortos. Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. O Deus que me deu Isaque, Ele pode levar e Ele pode me dar novamente. Mas Deus não tira os Isaques que Ele dá. Deus quer saber onde está o seu coração. Oh meu Deus, você não entendeu. Sabe, Abraão, no caminho da fé, Abraão não tinha intenção de descer com o morto. Porque no versículo 5 ele fala: subiremos e voltaremos. Abraão já tinha experimentado o poder de Deus antes no seu corpo. E ele cria que o mesmo poder não havia tirado folga, o mesmo poder não havia se aposentado, o mesmo poder estava em atividade para gerar novamente, para ressuscitar Isaque. Oh querido, avalie a sua fé. Nós também temos o poder da ressurreição à disposição da gente hoje. Quem crê nisso, nós temos esse poder. Efésios 1:19 vai dizer sobre isso. Depois 3:20 fala sobre isso. Deus provê as nossas necessidades exatamente quando precisamos. Nem um minuto antes, nem um minuto depois.